Olá pessoal, mais uma aula de Teologia do Novo Testamento e nós falamos na aula passada que nós estamos dando início, demos início ao capítulo sobre a humanidade sem Cristo e percebi que no último vídeo faltou eu falar de um ponto que eu até falei, mas ficou dividido e eu não consegui colocar no mesmo vídeo, que é a questão da consciência, tá? Consciência também é trabalhado por Paulo nos seus escritos, na sua perspectiva teológica, E essa questão da consciência seria mais ou menos a ideia que o homem tem a responsabilidade em discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado diante dos parâmetros divinos, mesmo esse homem estando debaixo da força do pecado, porque nós estamos falando da humanidade sem Cristo. Isto porque, segundo Paulo, dentro da inspiração que Deus lhe deu, de algum modo Deus implantou essa consciência ao homem. Então, eu até vou ler um texto aqui que nos ajuda nesse ponto, que é Romanos 2, versos 14 a 15, que diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Pois bem, então esta é um tema presente nos escritos de Paulo, que de algum modo Deus trabalhou o homem para que ele tenha essa consciência, mesmo ele estando debaixo do pecado. Então, recapitulando, seria uma espécie que Deus implantou um instinto que lhe dá senso do que é certo e do que é errado. Então ele tem essa consciência e isso lhe será cobrado. Mas claro que Paulo não está querendo dizer que seja um guia infalível essa consciência ou que se compare com a lei, porque nós temos que entender que a lei em si ela é uma revelação direta de Deus a Moisés e todos os princípios dos livros inspirados por Deus. Isso é infalível, certo? Mas essa consciência que o homem tem não é infalível, uma vez que ela está debaixo da força e influência do pecado. Então, mas isso lhe dá ao homem valores morais aos quais ele deve buscar referência e, em princípio, isso vem do próprio Deus, tá certo? Então essa é um pouco a ideia de consciência que Paulo expõe para nós aí nos seus escritos. Mas hoje, dando continuidade, avançando aí o capítulo, a humanidade sem Cristo, continuando ele, na página 561 do LED, nós vamos encontrar Paulo falando sobre a perspectiva do pecado, Paulo usa várias palavras para se referir à questão do pecado, e eu separei algumas aqui para a gente ter conhecimento, Essas aulas estão sendo bem mais curtas, bem mais rápidas, para que vocês também possam ver e ter um pouco mais de facilidade. Por isso, mais objetividade também. Então, Paulo vai usar impiedade, como ele usa em Romanos 1:18, considerando a impiedade como o pecado mais fundamental dos gentios, essa recusa de adorar a Deus como Deus. Então, isso a gente vê lá. Ele vai falar: toda maldade nasce da perversão da adoração. Então, uma adoração pervertida que não é do próprio Deus, que não é centralizada no Deus verdadeiro, ela perverte a adoração verdadeira, e disso surge toda maldade, que ele usa o termo adikia. O pecado fundamental dos judeus é a jactância, é o orgulho, essa autoconfiança que perverte a própria lei. Então, mesmo os judeus tendo a lei, mas devido à sua jactância, seu orgulho que surge do coração humano,
ela perverte o uso correto da lei e gera no homem uma autoconfiança, por isso uma ideia errada sobre a lei que leva o homem a entender que ao praticar a lei, as suas obras, ele será justificado. Então veja como que Paulo mostra o pecado ao judeu, como que o judeu é acusado do seu pecado, é devido à sua jactância, ao seu orgulho, né? E aí ele vai para mais outras, né? Mas um aí que uns estudantes gostam de ficar falando é o hamartia, que é o pecado, mas não é o único, tá? Mas que seria a falta da marca, da vontade de Deus. Esse é o pecado, né? Gravíssimo, né? Ele é um pecado que leva o homem em direção contrária a Deus. Então, hamartia significa a falta da vontade de Deus, tá? Essa é a palavra que Paulo mais comumente usa para designar o pecado. Então, o pecado entrou no mundo por Adão e assim o pecado passou a todos os homens e levando-os à servidão cujo fim é a morte. Então, até a vinda de Cristo, o pecado havia reinado na morte sobre a raça humana, como um poder do qual o ser humano não podia se libertar. Então, essa vontade corrompida é o hamartia. E às vezes Paulo fala, né, do pecado como se ele fosse um poder exterior ao homem e superior ao homem, né? Não é um poder, ele quase que personifica o pecado, né? Ele vai dizer, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Então é como se não fosse do homem o pecado, né? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim, como se ele fosse uma hoste, né? Fosse uma entidade que estivesse influenciando a nossa vida. E aí, um outro termo que Paulo usa para pecado também é transgressão, né? Uma quebra deliberada da lei ou da moralidade. Usa maldade também, né? Que desdenha a violação da lei. E aí ele usa pecados no plural para designar todos os atos pecaminosos, né? Individuais. E ele usa desobediência, né? E aí esses três termos, eles são usados a respeito do pecado de Adão em Romanos, né? Então fica aí claro que mesmo que cada palavra contenha a sua própria nuance e significado, eles são todos oriundos dessa questão da quebra da vontade de Deus que separou o homem lá em Adão, da presença de Deus. Então, esses pecados, por mais que Paulo dê a eles palavras específicas, situações específicas, está presente na ideia de Paulo que todos eles têm a origem na quebra da comunhão de Deus com o homem a partir da queda, tá certo? Então, esse é um pouquinho aí da perspectiva de Paulo acerca do pecado. E a questão da lei? Nós temos a questão da lei também, né? A lei, ela é para Paulo boa. Por que a lei é boa para Paulo? Porque ela tem a sua origem em Deus. A origem da lei é divina, aquilo que eu falei, a revelação direta de Deus. Portanto, ela é verdadeira, é boa. Só pode ser boa porque está em Deus, né? Mas essa lei boa, ela se contrapõe à fraqueza humana. E dentro dessa relação lei boa, perfeita, em oposição à fraqueza humana, a lei acaba se tornando um instrumento de condenação, um instrumento de ira, um instrumento de morte, tá certo? Vou até pegar aqui Romanos 7, vou abrir rapidinho aqui. Tem uns versos aqui que ele separou para nós. Romanos 7, versículo 12, por exemplo, vai dizer o quê? De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aí o 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas o seu uso carnal, mas eu sou carnal, mas o que aborreço, desculpa, gente, falei de volta.
porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, né? Então, o que Paulo está querendo dizer é que a lei é boa, mas em oposição ao estado de pecado que nós vivemos, ela acaba nos condenando, porque ela mostra o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós somos falhos, né? E todo aquele lance todo que a gente sabe. E ela vira um instrumento de morte também. Então, a lei, para a qual a lei, Paulo entende a lei como boa, tá? Então, isso é muito importante. Por que Paulo entende que a lei é boa? Por causa da sua origem divina. A lei em si não é o problema do homem. O problema é como o homem é imperfeito e incapaz de cumprir a lei da forma como Deus de fato queria, tá certo? E aí outro ponto que entra é a questão da perspectiva de Paulo acerca do uso do termo carne. Vou abrir Romanos aqui de novo também. Vamos só com Bíblia hoje, cara. Romanos 8, versos 5 a 8 diz assim: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, tá certo? Bom, talvez esse eu acho muito interessante, porque a nossa perspectiva normalmente é ter como maior opositor do homem o diabo, né? Satanás, os demônios e tudo mais. No entanto, a verdade é outra. A verdade é que o nosso maior inimigo, nossa maior dificuldade somos nós mesmos, né? E isso fica muito claro nos ensinos de Paulo. Então, como é dito sobre a carne? A carne é considerada um dos inimigos mais decisivos da humanidade sem Cristo. O seu próprio pecado, o seu próprio desejo, a sua própria, digamos assim, o seu próprio estado é o inimigo pior que nós podemos ter. Até porque, como já diz as Escrituras, nós não podemos ser tentados por aquilo que não nos atrai, não é verdade? Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, tá certo? Mas aí, o Paulo ele faz um uso distinto, né, para o termo carne. Ele faz vários usos, né? Então ele vai fazer assim, ó: a humanidade em sua queda, sua pecaminosidade e sua rebelião contra Deus. O termo sarx, que também é muito usado e apresentado quando se fala desse tema. Esse termo sarx quase personifica a ideia de um poder além do ser, né? Então, como se a nossa carne fosse superior a quem nós somos, para se entender o modo como ela nos domina. E isso, se você olhar para a tua vida, mesmo você sendo um cristão, quanto você se sente tentado por coisas que vão contra a vontade de Deus, você já vai ter uma comprovação em laboratório. Hostil, e a sarx, que dá essa ideia de algo além de nós, superior a nós, que nos domina, sempre apresentado como hostil a nós, tá? E que exerce um domínio sobre toda a humanidade. Então, a carne luta contra o espírito e leva à morte. Então, essas são as perspectivas que Paulo tem sobre a morte, né? Sobre a carne, sobre a lei, sobre o pecado, e eu coloquei a questão da consciência também. Galera, essa é a aula de hoje. Um abraço para vocês e na sequência a gente já posta outra aí.